Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Salmo de número 127, verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então quero refletir com você hoje a respeito do tema hoje uma criança, amanhã um grande líder. Quando nós vamos observar a importância de uma criança em nossas vidas, nós vamos perceber que, sem dúvida alguma, para que os nossos filhos sejam, de fato, herança do Senhor e que o fruto do ventre seja o nosso galardão, a nossa recompensa, perceberemos que, sem dúvida alguma, tudo requer o esforço, o empenho de uma família para que isso venha a se concretizar. Não existe, sem dúvida alguma, lar perfeito. Mas existem lares onde as pessoas vão pagar o preço por conta de sua família, por conta de seus filhos. Isso independente da condição financeira que esse lar esteja, independente se o clima é harmônico ou não, independente se a situação a qual se dá, às vezes a geração de um filho, se ela é uma gravidez de risco ou não, se é uma gravidez complicada ou não. Enfim, nós vamos observar que não existe família perfeita, mas existem lares que podem ser trabalhados por Deus e onde Deus pode nos mostrar que muitas vezes onde nasce uma criança, não nasce apenas uma criança, mas está nascendo o futuro de uma nação. Está nascendo uma nova história que pode ser escrita com o dedo de Deus. E nós podemos observar isso no relato de 3 meninos que fizeram história na humanidade. E o primeiro menino, eu me refiro a Moisés, quando nós nos deparamos com Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10, que vai nos falar que, naquele tempo, houve um homem que se casou com uma mulher dos descendentes de Levi. Essa mulher, por sinal, ela vai dar à luz seu filho e durante 3 meses ela esconde, mas há um momento em que essa gravidez ela vai ser já comprometida. E essa mulher, ela então se vê naquela situação de aperto, haja vista que o faraó havia mandado matar todos os meninos. As meninas serão poupadas, mas os meninos, consequentemente, serão mortos. Essa mulher, a Joquebede, para poupar a vida de seu filho, então resolve colocá-lo num cesto. Deus então vai dar a providência para que esse cesto, naquele rio, vá parar justamente nas mãos da filha do faraó. E perceba você que Deus, quando tem um propósito na vida de uma criança, Ele providencia tudo. Então esse cesto vai parar nas mãos da filha de Faraó. A irmã de Moisés, a Miriam, ela está ali acompanhando aonde o cesto vai parar. E ela chega e vai falar para a filha de Faraó: você quer que eu procure uma mãe para criar esse menino? E ela consequentemente fala: sim, pode procurar. E ela vai chamar justamente a Joquebede, a mãe do menino, para que criasse o menino. Então Joquebede, a mãe de Moisés, vai receber um salário para criar o próprio filho. E esse menino tem a melhor educação da época, ele é criado como príncipe do Egito, pela filha do faraó, e consequentemente no futuro aquele menino iria libertar todo o povo, toda a nação dos hebreus, tirando-lhes do Egito. Então você pode observar que aquele menino, ele tinha com certeza um destino, ele tinha um objetivo. Mas nós ainda podemos observar um segundo lar conturbado, um lar onde havia disputa, um lar onde havia humilhação, um lar que com certeza não era um lar que nem eu e nem você desejaríamos estar inseridos. Ao nos deparar com a história registrada em 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11, nós vamos observar que havia uma mulher chamada Ana, e essa mulher, por sinal, ela vai fazer um voto ao Senhor Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ela disputava, então, com uma rival chamada Penina, haja vista que o seu esposo, então, tinha essas 2 mulheres, a Ana e a Penina. E note você que Elcana, embora fosse marido, tanto de Ana como de Penina, esse homem, por alguma razão, praticava a poligamia, o que não é em nenhuma forma aceitável diante de Deus, mas esse homem, enfim, ele tinha suas 2 mulheres.
E a Penina o tempo inteiro humilhava a Ana, porque a Ana era estéril. E a Ana então resolve fazer esse propósito com Deus. E essa mulher, num determinado dia, ao chegar na casa de Deus, ela começa a chorar, começa a expor seu sofrimento de ser estéril para Deus. E Deus dá a Ana um grande presente. Deus vai dar a Ana o Samuel, que por sinal foi o último juiz de Israel. E note você que esse homem então ele vai governar, ele vai julgar aquele povo. E é justamente pelas mãos de Samuel que seria posteriormente escolhido o primeiro rei de Israel, que veio a ser o Saul. E, enfim, Deus então usa poderosamente esse homem. Deus não dá a Ana apenas o Samuel, ela depois vai ter outros filhos também. Quando Deus nos abençoa, Deus não nos abençoa apenas na medida do que nós esperamos. Independente se o seu lar é um lar conturbado, tenha você a certeza que no momento em que você derrama suas lágrimas na presença de Deus, que você coloca a situação da sua casa diante de Deus, Deus cuidará do seu lar, cuidará da sua casa. Mas para fechar, nós vamos observar a terceira história, e a terceira história está registrada em Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 23, que vai nos falar a história de uma moça que estava noiva, e essa moça era uma moça virgem, ela havia se guardado com o sonho de toda moça de casar-se com o grande amor de sua vida. Mas um determinado dia vai acontecer algo que vai, com certeza, trazer uma situação um tanto complicada para essa moça. Ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo ele vai então falar para essa moça que ela ficaria grávida. E ela ficaria grávida através de um método não convencional, grávida através do Espírito Santo. Ninguém tocaria nessa moça. E essa moça, então, chamada Maria, ela estava noiva de José e ela não, então, teve relações sexuais com José, mas ficou grávida. E é interessante que quando José fica sabendo que a Maria estava grávida, e ele sabia da rigidez da época, sabia do machismo da época, com o intuito de não difamar a Maria, dela não ter má fama naquela época, ele resolve deixá-la secretamente. E esses eram os planos de José. Mas Deus, então, vai chegar a José em sonhos e vai falar para que ele não estivesse deixando Maria, que ele estivesse do lado dela e que ele entendesse que aquilo era o propósito de Deus, que aquele filho seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. E havia um propósito nisso, e Deus vai falar para José que ela daria à luz esse filho e que lhe poria o nome de Jesus. Perceba você que até o nome já era decretado. E então ele vai dizer, esse vai salvar o seu povo dos seus pecados. E é interessante que havia tudo aquilo já profetizado para que se cumprisse a palavra do profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós podemos observar, não existe lar perfeito, mas existe lar onde o Senhor Deus tem propósito, onde Deus quer nos mostrar qual é o seu propósito. Eu quero lhe dizer, por fim, que você não é um acidente, que quando Deus lhe trouxe a esse mundo, com certeza, independente do lar onde você nasceu, Deus quis mostrar que você, sem dúvida alguma, é herança do Senhor, que os filhos que nós temos são, sem dúvida alguma, o fruto, são um galardão que Deus nos dá através do ventre. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos orar para os nossos filhos e entender a importância que os nossos filhos têm para nós, que você e eu possamos pagar o preço, porque sem dúvida alguma vale a pena. Vale a pena porque eles são herança do nosso Deus, são o nosso galardão e recompensa.